Podcast do Transporte. Estes são os destaques deste podcast do Transporte. Janeiro agitado no Departamento de Tarifas do Transporte Urbano. Tem cidade onde aumenta, tem cidade onde diminui e tem outras que empurram com a barriga. Quem explica o samba da catraca doida é o consultor da ANTP, Antônio Santana. Hoje, qualquer concessão que se faça, a regra tem uma tarifa técnica, que é o que remunera os serviços de quem produz viagens, e tem uma tarifa pública. Acontece que as concessões existentes, muitas delas não estão adaptadas a essa situação. Então, o quadro jurídico ainda é muito confuso. Do samba para o fado. Eu conto daqui a pouco como encontrei os transportes públicos da região metropolitana de Lisboa. Lá, empresas e poder público conversaram e chegaram a um acordo bom para todos, inclusive o passageiro. Guilherme Wilson, diretor de planejamento da CEMOV, que reúne sindicatos e empresas do transporte público do Rio de Janeiro, fala sobre mobilidade e eletrificação e mostra que a ordem dos fatores pode sim atrapalhar o produto. O eletro vindo antes da mobilidade, nós vamos ter problema, porque a mobilidade precisa vir primeiro. E o eletro é só um dos caminhos para a sustentabilidade. Ouvimos Luana Fleck, terceira geração da conhecida empresa Ouro e Prata, que transporta gente do Rio Grande do Sul até o Pará e o Maranhão, e que fala da condição da mulher numa área de perfil machista. É um caminho sem volta. As mulheres precisam entrar mais no setor, e os homens estão vendo, né, o potencial também das mulheres. Ah, sim, não deveria ser mais necessário, né? Mas como o caminho das mulheres no nosso mercado ainda é difícil, abrimos com esta entrevista de Luana Fleck uma coluna semanal sobre elas, as mulheres no transporte. Eu sou Alexandre Pelegi e este é o podcast do Transporte. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Todo janeiro é tempo de mudança de tarifas do transporte público pelo país afora. Aí tem debate em câmaras, protestos, tem prefeito empurrando a tarifa com a barriga para que o sucessor se lasque. Mas esse ano está muito atípico e a gente fez um levantamento com base nas informações colhidas pelo Diário do Transporte e que a nossa editora Fátima Mesquita resume aqui pra gente. Em Blumenau, Santa Catarina, o valor da tarifa subiu, mas só para quem paga em dinheiro dentro do ônibus. Em Mauá e Diadema, cidades do entorno da capital de São Paulo, a única tarifa que subiu foi a do Vale Transporte. E essa foi a mesma estratégia adotada em Florianópolis. Já na Grande Belo Horizonte, aconteceu um balé de idas e vindas. A passagem aumentou, o Tribunal de Justiça do Estado suspendeu o aumento e, enfim, suspenderam a suspensão e o reajuste voltou a vigorar. A região metropolitana de Porto Alegre também está com passagens mais caras, mas lá o governo estadual propôs um aumento da tarifa em duas fases. Uma aconteceu em agosto do ano passado e a outra bem agora. Na capital paulista, o metrô, que é responsabilidade do Estado, ganhou um aumento tarifário, enquanto os ônibus, de responsabilidade do governo municipal, seguem com os mesmos valores e ainda com aquele lance da tarifa zero aos domingos. Falando em tarifa zero, a modalidade alcançou agora em janeiro a marca de 102 cidades, depois que Machado, em Minas Gerais, e São Fidélis, no Rio de Janeiro, entraram na dança. E há também cidades como Fortaleza ou Curitiba que prometem não mexer nas tarifas esse ano, ou pelo menos até antes das eleições, né? É o samba da catraca louca. Bem, muito dessa movimentação tem a ver com a eleição de prefeito que acontece esse ano.
Mas temos aí também o reflexo das mudanças que vem acontecendo na composição das tarifas. E quem dá a receita desse bolo é o reconhecido consultor e conselheiro da ANTP, Antônio Santana. O setor de transporte coletivo urbano está vivendo uma crise, a maior crise que ele pode ter vivido ao longo de todos esses anos. Nós temos no Brasil esse setor bastante organizado, mas ele viveu a vida inteira, quer dizer, a tarifa era a única contribuição para financiar o sistema. Nos últimos 15 anos, a demanda desse sistema começou a cair ano a ano e as tarifas começaram a crescer muito mais do que a inflação. Daí vem toda a crítica que não estava claro, que não era transparente o cálculo dessas tarifas. Hoje, qualquer concessão que se faça, a regra tem uma tarifa técnica, que é o que remunera os serviços de quem produz viagens, e tem uma tarifa pública. Acontece que as concessões existentes, muitas delas não estão adaptadas a essa situação. Então, o quadro jurídico ainda é muito confuso. Você vê cidades aumentando a tarifa, então aumentando a tarifa porque os custos de transporte aumentaram e a produtividade caiu. Então tem que aumentar mesmo, senão todo mundo vai à falência. Tem cidades reduzindo a tarifa ou decretando tarifa zero. Essas cidades equacionaram de alguma forma nos seus orçamentos municipais para remunerar as empresas independente da tarifa. Então é esse o momento, essa confusão que ninguém entende o que está acontecendo. Durante décadas, a tarifa levava o custo todo do sistema nas costas. E só aqui e ali surgiam experiências ousadas de subsídio para o transporte. O próprio Antônio Santana, aliás, estava entre os pioneiros que fez isso pela primeira vez e logo na maior cidade do país, São Paulo. Também teve ação semelhante em Curitiba e Sorocaba, por exemplo. Agora, entramos na fase em que os subsídios deixam de ser exceção para virarem a regra, a norma. Os subsídios bancam a diferença entre a tarifa técnica, que é aquela que representa o custo real, e a tarifa pública, que é aquela que o cidadão paga para rodar a catraca. Porque sem essa grana extra que vem dos cofres dos governos, o preço da passagem teria um valor impraticável para o usuário. Mas ainda resta uma questão. Por que algumas cidades não aplicaram reajuste algum ou até aderiram a tarifa zero? Quem responde é o especialista em transportes, Antônio Santana. Pega o exemplo de São Paulo. Agora, a prefeitura deu tarifa zero no domingo. São Paulo ia subsidiar quase 6 bilhões por ano. Então, essa tarifa zero no domingo entra nessa conta. Vai ser 6 bilhões e algumas coisas. Quer dizer, a remuneração das empresas está garantida. E a modicidade tarifária para a população está garantida. Mas alguém tem que pagar. Certo? Então está saindo dos cofres da prefeitura, dos cofres da sociedade como um todo. Você pega que nesse mesmo instante que a prefeitura de São Paulo mantém a tarifa e põe zero no domingo, o governo do estado, por exemplo, aumentou a tarifa do metrô. Então qual a lógica? A lógica foi que o governo do estado analisou seus orçamentos, ele já subsidia o metrô de São Paulo e viu que não conseguiria suportar, ou tinha outras prioridades de investimento que não a redução da tarifa para o metrô. Eu peguei só esse paralelo, mas isso está acontecendo no Brasil inteiro. Principalmente no ano eleitoral, a questão tarifária é muito sensível. Então, aquelas prefeituras que têm capacidade financeira para complementar o custo da viagem entre a tarifa que a população paga e a tarifa técnica que deveria pagar, se tem folga de orçamento, estão fazendo isso. Daí a confusão, se não resolvida, ao menos explicada. Agora, para a questão da tarifa ficar mais transparente e organizada, é preciso aguardar a chegada do marco regulatório da mobilidade urbana, porque talvez, quem sabe, ele traga regras e caminhos mais claros. Entretanto, em outros países, a gestão tarifária e também a eletrificação têm um ritmo diferente. Podcast do Transporte. Lá em cima tá o tiro, liro, liro,
já está o tiro-liro-ló. Juntaram-se os dois à esquina, tocar a concertina, avançar o solidó. Juntaram-se os dois à esquina, tocar a concertina, avançar o solidó. Eu estive recentemente em Lisboa e pude ver como a administração metropolitana da capital de Portugal faz para que Tiroliro e Tiroló usem um transporte público melhor, mais fácil e mais barato, para se juntarem na esquina, tocar a concertina e dançar o solidó. Vocês já ouviram aqui no podcast do transporte Sônia Alegre, administradora do Transportes Públicos de Lisboa, contando como lá eles organizaram o inferno das múltiplas empresas, modais, tarifas e cartões. E se não ouviu, volte ao nosso podcast 21, porque vale a pena, viu? O transporte rodoviário da Grande Lisboa é feito por 4 empresas. Eu visitei uma delas, a Viação Alvorada, que atende às cidades de Amadora, Oeiras e Sintra, com 174 linhas municipais e intermunicipais, o que inclui 28 que chegam até Lisboa. No total, são 477 ônibus, dos quais deles 21 elétricos. Destes, 20 foram adquiridos da chinesa Zhongtong e apenas um é da fabricante nacional, a Caetano Salvador. O processo de licitação de lá exigiu que 5% dos ônibus sejam movidos por tecnologias não poluentes e energeticamente eficientes. A Alvorada optou por ônibus movidos a baterias de eletricidade, mas tem empresa que adotou o ônibus a gás. Mas espere aí, por que só 5%? Eu perguntei às autoridades portuguesas e ouvi como resposta: não se pode pensar apenas em alterar a tecnologia dos ônibus, tem que haver uma política de transporte com foco no passageiro. Ou seja, a administração resolveu agir primeiro na recuperação da credibilidade do sistema, que andava bem prejudicada pela má gestão e o inferno tarifário. Daí eles unificaram os modais e as tarifas, simplificaram a operação e unificaram a identidade visual e, com isso, reduziram os custos para o usuário, além de mostrar para o usuário do transporte metropolitano que o sistema é único e funciona de maneira integrada. Tudo isso foi um consenso entre as 18 prefeituras que compõem o transporte da região, portanto, um plano bem alinhavado que virou política de Estado e não obra de uma gestão. Mas e a poluição? Bom, enquanto não descarboniza tudo, 90% da frota é obrigatoriamente classe Euro 5 ou acima, e a idade média dos ônibus foi bastante reduzida. Resumindo, passageiro como foco e descarbonização feita com calma e variedade de opções, até porque não há dinheiro para tudo, e o pouco dinheiro que se tem, eles preferiram gastar com parcimônia e com cuidado. Assim, o jeito de administrar o transporte público em muita cidade brasileira, vista da Portugal, é uma triste piada de brasileiro. Podcast do Transporte. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Podcast do Transporte. Durante a última edição da Arena NTP, o podcast do transporte conversou com Guilherme Wilson, gerente de planejamento e controle da CEMOV, que é a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro. E Wilson falou muito sobre o tempo correto, o tempo necessário para se chegar a ela, a descarbonização. A gente não faz mobilidade com curto prazo, os contratos são de 15, 20 anos. Fazer uma mudança tecnológica muito rápida, em 4, 3, 5 anos, assim, trocar um parque inteiro, como a gente vê algumas decisões, né? Isso tem que ser visto com calma, por conta de alternativas que existem. Muitas decisões da Europa que já caminhavam para extinguir o veículo a combustão já estão voltando atrás.
Guilherme Wilson, que tem a responsabilidade de planejar os próximos passos para 10 sindicatos e 180 empresas de ônibus que fazem parte da Federação Fluminense, lembra ainda que temos alternativas além dos ônibus elétricos, algumas delas já na ponta da agulha e outras só precisando de uma estrutura e apoio federal para chegarem ao ponto certo. O Brasil tem essa vocação para a produção de biocombustível. Nós temos o maior programa de etanol do mundo, nós temos um dos maiores programas de biodiesel do mundo, se não o maior também, e nós temos a possibilidade de produzir muito mais combustível renovável. O Brasil precisa de um combustível que substitua o diesel. É um combustível líquido, renovável, e o biodiesel chegou no seu limite, não por conta de capacidade de produção, porque a indústria pode produzir hoje o dobro de biodiesel, mas os motores não suportam mais do que a mistura que temos. E a gente tem aí o HVO, que é um combustível de altíssima qualidade, é um diesel verde, que precisa de um programa nacional para que ele possa ganhar escala. Como o etanol teve, como o biodiesel teve. Além do HVO, que é um combustível líquido renovável, nós temos aí no horizonte médio prazo o hidrogênio, que é considerado o combustível do futuro. Não vai ter descarbonização mundial, não tem como bater as metas de redução do aquecimento global sem o hidrogênio entrando na matriz mundial. E o Brasil tem uma das maiores vocações de produção de hidrogênio verde do planeta. Nós também precisamos de um programa nacional que desenvolva isso. Então, nós temos opções e a gente tem que encontrar o tamanho e o espaço de cada uma dessas na matriz do transporte público por ônibus. Essa é a nossa preocupação, ver cidades caminhando muito rápido para a eletromobilidade, mas muitas das vezes desconectados dos reais problemas da mobilidade. Não podemos deixar a eletromobilidade consumir todos os recursos que precisam ser bem distribuídos para que a mobilidade como um todo seja sustentável, não só a emissão que sai do escapamento do veículo. Aqui no podcast do transporte a gente também insiste nisso. No investimento em variedade, no uso de diversos modelos de descarbonização e em uma execução planejada, madura, no ritmo certo. Até porque todo dia aparecem novas possibilidades e avanços. O próprio Guilherme Wilson fala de uma coisa interessante que está acontecendo no momento na cidade de Maricá, no estado do Rio de Janeiro. Nós temos no Rio de Janeiro uma experiência interessante, está começando no município de Maricá, é uma inovação. Estão caminhando antecipadamente para uma matriz baseada no hidrogênio. Descobriu-se recentemente também, isso é uma novidade, que o hidrogênio ele pode ser encontrado em certas falhas geológicas. Isso nunca foi conhecido. Nós estamos falando de menos de 2, 3 anos que isso foi descoberto. Em Maricá, no Rio de Janeiro, existe uma falha geológica, lá um local onde o hidrogênio brota do fundo da terra. É como gás natural. Ele pode ser canalizado, pressurizado e disponibilizado já pronto para uso. Então o mundo inteiro está começando a buscar agora, do mesmo jeito que buscou petróleo, desde o final do século XIX, para cá, buscando hidrogênio natural. São questões técnicas e questões energéticas que nós precisamos conceber, discutir e avançar, a nível de programa nacional. Então o hidrogênio precisa também ser colocado como um programa nacional. Note aí que tanto a questão tarifária quanto a da transição energética carecem disso, de uma política pública nacional que priorize o transporte público. Aliás, mais do que nunca, já que a situação se complicou, porque agora, além de ter que competir com o carro, com o Uber, com a moto, enfim, com o transporte individual, o setor tem que competir com a eletrificação, que de repente parece ser a grande prioridade. Mas Guilherme Wilson, da CEMOV, acha que ainda dá para lutar para colocar a mobilidade pública e de massa como um todo em primeiro lugar. Essa é a nossa expectativa, é que a agenda da mobilidade venha para a lista da política pública local e que o planejamento urbano passe por uma mobilidade que seja eficiente, seja inteligente, que você dê ao passageiro informação de onde o ônibus está, quanto tempo vai chegar, quanto tempo ele vai chegar aonde ele deseja ir. A gente fala hoje do impacto dos aplicativos, mas eu pergunto, se alguém usaria um aplicativo desse se ele não soubesse em quanto tempo o carro vai chegar, o tempo de destino que ele vai. Por isso que a gente fala muito sobre a priorização do setor e a eletromobilidade no seu lugar adequado. O eletro vindo antes da mobilidade, nós vamos ter problema, porque a mobilidade precisa vir primeiro. E o eletro é só um dos caminhos para a sustentabilidade.
Então a gente advoga que sejam retomadas as agendas de planejamento, que se possa colocar, de fato, no planejamento da mobilidade a priorização, a retomada da demanda. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, na região metropolitana, de 2014 para cá, com o efeito da pandemia e pós-pandemia, que retomamos um pouco da demanda, mas nós estamos com 40% menos de passageiros. Quer dizer, o sistema se tornou absolutamente sustentável. Todos os modais da região metropolitana do Rio de Janeiro estão hoje deficitários. Então, é trem, é VLT, é o BRT que praticamente morreu. A prefeitura agora está fazendo investimentos vultosos para restaurar o sistema. É o sistema Inter, é o sistema municipal, empresas de recuperação judicial. Então, assim, o sistema desmoronou e nós precisamos encontrar de volta o caminho, né? Podcast do Transporte. Luana Fleck é mestre em Estratégia Empresarial pela PUC do Rio Grande do Sul, com pós em Gestão de Empresas de Transporte pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É também diretora do Grupo Viação Ouro Prata, que tem 7 empresas ligadas ao transporte de passageiros, englobando os universos rodoviário e hidroviário. A base de Luana Fleck e dos 80 anos de tradição da Ouro Prata é o Rio Grande do Sul, mas as rotas do grupo cruzam hoje 10 estados do país, ligando o Sul até o Maranhão e o Pará. E a própria diretora do grupo quem completa. Hoje nós temos uma frota com mais de 200 ônibus. O total do grupo tem em torno de 2.000 funcionários. Nós temos uma rede de mais de 1.000 pontos de venda de passagens e de encomendas. Então, é uma abrangência muito grande que temos nessas estradas do Brasil. E aí expandimos mais para o Pará e entramos no Maranhão. E a divisão das linhas hoje é 50% intermunicipal, mais ou menos no Rio Grande do Sul, e 50% no restante do Brasil. Terceira geração de uma empresa familiar, Luana Fleck confessa que desde pequena já sabia que queria atuar no transporte. E para isso, ela começou a trabalhar no dia a dia da Ouro Prata em 2012, antes mesmo de se formar. Comecei em uma área específica de saque, fiz graduação, pós-graduação e implantei o marketing. Fui passando por vários setores, até que eu fui assessora da diretoria, tinha um diretor nosso de mais de 40 anos de empresa, fizemos essa transição e assumi a diretoria da empresa. O meu grande desafio na empresa é tornar ela modernizada sempre, digitalizar processos, automatizar processos e olhar sempre para frente, porque o setor de transportes ele passa por muitas mudanças e esse olhar para o cliente e esse olhar para tomada de decisão com base em dados é extremamente importante para que a gente tenha um futuro sustentável. E deu muito certo. Aliás, Luana Fleck marcou um golaço à frente da aviação Ouro Prata com a introdução de um sistema de internet que funciona de verdade, dando ao passageiro a possibilidade de ir do Rio Grande do Sul até o Maranhão, até o Pará, com conexão de qualidade de uma ponta a outra. O sistema, batizado de OP Conecta e desenvolvido na base de muitos testes, erros e acertos por uma equipe própria da empresa, fez as vendas de passagens darem um salto e, de quebra, ainda melhorou o relacionamento com os clientes. A gente está com essas antenas via satélite. Olha, tá assim, um sucesso. A receita aumentou muito, porque os nossos vendedores estão dizendo, olha, vai com a Ouro Prata, que a Ouro Prata tem conexão durante toda a viagem, realmente tem. Gente, o ônibus quebrou na estrada. Quando o outro ônibus ia buscar o ônibus quebrado, os passageiros já estavam, que absurdo, que quero meu dinheiro, que não sei o quê. O ônibus quebra na estrada, chega o outro ônibus, passa as malas para o outro, todo mundo vai, desce, entra no outro, todo mundo no celular, gente, ninguém reclama. Na linha de frente de um setor tradicionalmente machista, Luana Fleck também tem impulsionado mudanças mais amplas que a diretora da aviação Ouro Prata define como inevitáveis. É um caminho sem volta. As mulheres precisam entrar mais no setor e os homens estão vendo, né, o potencial
também das mulheres. No transporte urbano, tem mais mulheres trabalhando. No transporte rodoviário de passageiros, é um número muito pequeno. E as empresas têm que se adaptar, ter alojamentos para as mulheres, né, ter uma flexibilidade, talvez. E com o tempo, isso com certeza vai ir mudando, sim. E eu vejo o SEST Senat muito envolvido com essa causa. Inclusive, tem vários cursos e eles dão incentivo para mulheres entrarem no setor como motoristas. Ainda falta um longo caminho, tanto de incentivo das empresas, né, como as mulheres olharem para o setor de transportes com mais atrativo, achar legal ir trabalhar numa empresa de transportes, numa garagem, trabalhar junto com o mecânico, com o motorista, com o chapeador, pessoal de lavagem. Então, tem que olhar mais para o setor e fazer um trabalho, divulgar os benefícios das empresas também, trazer essas mulheres. Está no início, mas é um movimento que vem crescendo, sim. Crescendo inclusive dentro de casa, dentro da própria aviação Eni Prata, como explica Luana Fleck. Nós temos um programa interno que chama Evoluir. Então, essas mulheres e homens também são treinados semanalmente para desenvolverem a capacitação técnica para serem mecânicos. E aí, depois de 6 meses, abrindo a vaga de mecânico, são selecionados. Então, nós temos mulheres dentro da empresa, mecânicos, temos mulheres motorista também, fazendo linhas rodoviárias. E estão super bem aceitas. Até uma das motoristas entrou na empresa e ela até perguntou: dona Luana, e se algum homem disser que não quer viajar comigo porque eu sou mulher? Não tem problema nenhum. Não te preocupa com isso. Se quiser, devolve a passagem. Não tem problema. E aí, depois de um tempo, fomos falar com ela disse que, pelo contrário, recebeu até elogios e encorajamento também, as pessoas dando força e achando muito bom que tem uma mulher no volante. Essa bem-vinda mudança cultural está crescendo de maneira rápida e sólida. E pode até ajudar com questões muito práticas, viu? Como o crescente envelhecimento da nossa população e a dificuldade, já detectada até em relatórios da Confederação Nacional dos Transportes, de se encontrar, por exemplo, motoristas de ônibus. E isso é bem complicado em um país onde o principal meio de transporte é a rodovia. O exemplo da Luana Fleck e de muitas mulheres em ação nos transportes públicos Brasil afora e a necessidade de um espaço que valorize esta expressão inspiraram um podcast do transporte a abrir uma coluna para mulheres. Vamos conhecer o trabalho de muitas profissionais que conquistam seu lugar num meio em que ainda há um machismo tosco e inexplicável. Podcast do Transporte. Como é bom voltar de um descanso de final de ano. Tô cheia de energia e curiosidade. E a volta não podia ser melhor do que com uma nova coluna que fale da gente, da mulher no transporte. Adoro! Mas tem coisa que continua igual, né? Como a dança das tarifas. Umas sobem, outras diminuem, outras ficam do jeito que tá. As cidades não podem ser tão diferentes assim que não tenham um padrão, né? Afinal, o transporte de passageiros, e eu aprendi aqui, é um direito constitucional. Mas os orçamentos são feitos com um olho na planilha e outro no cálculo eleitoral. Pena, né? E nem sempre o passageiro fica sabendo como essas coisas importantes da sua vida são discutidas. Mas a solução é esta mesmo que estamos praticando aqui. Discutir, debater, ver os vários lados da história. Eu estou prontinha para participar. Precisou? É só me chamar. Pronto, falei. E vou descer neste ponto. O seu podcast do transporte é um produto do Diário do Transporte, da OTM Editora e da Associação Nacional de Transportes Públicos, a ANTP. E eu, Alexandre Pelege, agradeço sua atenção e audição. Em meu nome, em nome de Admo Bazani, do Diário do Transporte, Marcelo Fontana, da OTM Editora e dos colegas da ANTP.
Aproveito para te lembrar também que quando você compartilha, comenta, curte e distribui nosso conteúdo, o nosso link e nos segue em nossas mídias sociais, você está fortalecendo esse canal de comunicação totalmente dedicado ao setor do transporte coletivo no Brasil. Então, fique à vontade, viu, para dar essa força aí, tá? Enquanto isso, eu revelo para você nossos bastidores, porque o podcast do transporte tem na produção A Toda Onda, sob a direção de Luiz Henrique Romagnoli. O texto é de Fátima Mesquita, edição de áudio nas mãos de Lala Moreira. Letícia Patu, Mari Camargo e Marcela Senise carregam o nosso piano no dia a dia da produção, enquanto Meg Vicente nos empresta sua voz. Até o próximo! Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Podcast do Transporte. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com. Podcast do Transporte.